Bom dia, tudo bom, classe? Sou o professor André, aula de filosofia, e hoje nosso tema, aliás, a nossa habilidade é esse código, né, que a gente usa, que é o M13CHS503, que é identificar diversas formas de violência, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. O tema é Educação e Direitos Humanos. A nossa aula ela vai ser a violência na Segunda Guerra Mundial e em nosso cotidiano, que ela vai estar dentro dessa habilidade dentro do tema. A questão o central da nossa aula é a questão da violência. A violência, como a gente define violência? Se eu pergunto o que é violência para vocês, o que a gente pensa? A gente pensa em um ato agressivo, em algo que viola. Violência vem de violação. E você impede uma pessoa de ir e vir, você ameaça a vida da pessoa, você agride fisicamente ou psicologicamente ou simbolicamente, né? Então a gente tem diversas formas de violência. Então a gente pode até ter uma violência que ela não é física, mas ela é moral. Eu posso humilhar uma pessoa, eu estou sendo violento com ela. Eu posso fazer com que a pessoa se sinta mal, né? E também eu posso agredir ela fisicamente. Na Segunda Guerra Mundial, o que acontece? A gente tem um caso bem documentado na história, que a gente conhece também em diversos filmes, da violência do partido nazista, né? Os nazistas, contra o povo judeu, né? Nesse caso, o povo judeu ele foi vítima de violência e a causa dessa violência foi uma causa política, certo? Existia um projeto político do partido nazista de que a culpa dos problemas da Alemanha na Segunda Guerra, anterior à Segunda Guerra, era que os judeus eles tinham um impacto negativo, segundo os alemães, os nazistas, eles tinham um impacto negativo na economia. Então, assim, a culpa da crise econômica tinha a ver com os judeus, porque eles controlavam os bancos, porque eles praticavam a usura, e eles, além disso, racialmente, na questão da raça, né, que hoje a gente já não usa tão mais esse termo, a gente usa o termo etnia, mas na época existe algo chamado eugenia, que é o quê? É a pureza da raça. A ideia, então, que os nazistas propunham uma raça pura, e tinha uma vinculação entre a raça dos judeus, que não era pura, que era uma raça inferior, e ela atrasava o desenvolvimento da Alemanha. A Alemanha ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, né, e sofreu uma crise econômica muito forte, uma hiperinflação, né? As coisas estavam custando muito caro de um dia para o outro, então você ia comprar 1 quilo de arroz um dia, no outro dia está custando quase o dobro, né? Então, assim, o Partido Nazista tomou conta desse antissemitismo, né? Que é assim, antissemitismo, o povo judeu é um povo semita, o povo que veio do Oriente Médio, daquela região chamada semita, e era anti-judeu, né? E isso já vinha já com o tempo, já fazia parte da cultura, mas de uma maneira marginal. Isso tomou corpo com a crise econômica. Então a violência está ligada também a uma questão socioeconômica também, né? Aí no caso, o que a gente percebeu na Segunda Guerra Mundial foi o povo judeu sendo tomado como bode expiatório. Bode expiatório é um termo que a gente usa que é colocar a culpa em alguém. Toda a culpa é deles, dos judeus, né? Então, assim, existia um projeto de exterminar os judeus e ficou famoso a questão dos campos de concentração, que a gente pegava o povo judeu na Alemanha e colocava eles para fazer trabalho forçado, e depois foi colocado a solução final, que era o extermínio mesmo do povo judeu.
Nesse caso, a causa ela é socioeconômica e é um projeto político. As vítimas na Segunda Guerra Mundial principal foi o povo judeu, além deles os ciganos, e em sua minoria também o povo afrodescendente, na Alemanha, que não era tanto, né? Até testemunhos de Jeová, por uma questão teológica, uma questão mais religiosa, né? Vamos dizer assim. E o que é importante para a gente? Perceber que existe uma forma de violência que é diferente de uma pessoa agredir outra. Existe uma violência de massas. Na época ficou muito famoso a questão da psicologia das massas, tratada por Sigmund Freud. Freud foi um judeu alemão, né, da época, que colocou que assim, quando a pessoa está em frente, fazendo parte, não só em frente, né, fazendo parte de uma massa e em frente a um indivíduo ou outra massa que é um grupo muito grande, uma torcida de futebol, por exemplo, um corintiano, a torcida do Corinthians, do Palmeiras. Existe uma psicologia das massas que a pessoa, quando ela está dentro de um grupo, principalmente um grupo muito amplo, ela tem uma tendência a se sentir imune, né? E a agressividade ela toma corpo de forma coletiva. Então, assim, se eu tenho raiva, se eu demonstro a minha raiva pessoalmente, individualmente, ela tem um tamanho, ela tem uma força. Só quando eu demonstro a minha insatisfação, a intolerância de maneira coletiva, quando tenho milhares de pessoas em volta de mim, essa psicologia das massas ela me permite, né, nos permite, historicamente, o povo alemão, em sua grande parte, teve apoio ao nazismo, né, a defender o extermínio, o preconceito, por uma questão também socioeconômica, como a gente falou, a questão da crise na Alemanha, mas também por uma questão da psicologia das massas. A pessoa se sente justificada. Talvez eu não tenha tanta raiva, eu como alemão na época não tinha tanta raiva ali do meu vizinho judeu, né? Mas como o meu outro vizinho tinha, como você tinha uma histeria coletiva, né? Você tinha meio que uma loucura geral, isso vai ganhando corpo e você se sente justificado, certo? Isso a gente vê na aula de história também com mais detalhes da questão da Segunda Guerra Mundial. Mas na aula de filosofia é compreender o conceito de violência, no nosso caso, o recorte das causas socioeconômicas e tomando referência ali no Freud da psicologia das massas. Tá? E nosso cotidiano, citei aqui já a questão de torcidas de futebol, mas você tem também outros exemplos, né? Você tem, por exemplo, preconceito como o grupo LGBTQIA+, né? Os homossexuais, né? Você tem o racismo estrutural, e pode ser que um preconceito do indivíduo no nosso cotidiano se justifique por uma certa tendência coletiva, né? Qual que é a aula de hoje? O principal é a gente compreender essa histeria coletiva, essa psicologia das massas como um efeito agravante e uma das causas também da violência, né? Dentro do termo de educação e direitos humanos, a gente é convidado a refletir de que maneira a gente pode combater a violência com base em argumentos éticos, né? Então a gente tem na aula de hoje a proposta de um exercício, né? Com base no que foi discutido na aula de hoje, faça um comentário de no mínimo 20 linhas sobre a seguinte citação: é mais perigosa a violência de uma multidão, mesmo de anões, do que um só gigante. Qual que é a ideia? A multidão, quando anões aqui, não está querendo dizer o Sêneca, o pensador romano da época, não está querendo dizer apenas daquela pessoa, o anão, né, de fato. Mas mesmo que sejam pessoas que não tenham muita relevância e poder político, quando se trata de uma multidão, a violência é muito mais perigosa. E foi o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, né? E antes da Segunda Guerra, em questão entre
os nazistas e os judeus, tá? Qual que é a proposta? Que vocês façam um comentário, né? Na filosofia, um comentário é o quê? É você ter uma interpretação de uma citação, de um texto, e você analisar daquela forma com que você coloque o seu ponto de vista, certo? Diferente da sociologia, da história, a filosofia, ela tem uma proposta de você colocar a sua opinião, colocar a sua perspectiva, o seu ponto de vista. Em sociologia, por exemplo, como a ciência humana, ela é descritiva, a gente iria analisar, né? Mas não fazia juízo de valor, não colocaria assim, o que eu acho, né? Filosofia, você fala o que você acha, só que em base em ciência, em base em evidências. Então a gente pode, aqui na nossa aula a gente comentou algo de sociologia também, né? E psicologia social, citando Freud, fala um pouco de história, mas em base nessa citação do Sêneca, né? Ele não tem nada a ver, em parte, com a Segunda Guerra Mundial. Não poderia ser uma citação do Freud, poderia ser uma situação do Jean-Paul Sartre, algum pensador contemporâneo. Nós colocamos justamente ali Sêneca, que é um filósofo já da época da antiguidade, né, romana, para também colocar uma questão que a filosofia ela levanta questões que são atemporais. São como? Elas estão não sujeitas apenas ao seu tempo histórico. Então, é relevante para a gente estudar hoje Sócrates, Platão, Aristóteles, e Sêneca pode ajudar nessa questão da violência, que também foi simbólica, foi também psicológica e também física em relação à Segunda Guerra Mundial dos judeus. Né? Psicológica porque os judeus eram feitos acreditar que eles eram realmente inferiores. Né? E simbólica por quê? Porque foi colocado o simbolismo mesmo da própria existência deles, da religiosidade deles, da expressão cultural, como algo inferior. E física porque eles sofreram ali nos campos de concentração. Tá ok? Então vamos finalizar a aula com essa proposta desse exercício, tá? E aí nós corrigimos na sequência, tá? Obrigado por hoje e até a próxima aula.